Oi, gente. Eu sou Paulinho Garrido, você está no canal PG o Espiritualista. Bem, há um dia atrás eu postei, eu acho que no Instagram, que eu estava com o olho inchado, né? Porque eu tinha acabado de acordar e chorei a noite toda. Mas por que eu chorei a noite toda? Porque eu fui numa palestra. Os meus mentores pegaram também alguns alunos meus que estão dentro do ICPE, tá? Que já tem uma graduação um pouco mais alta. E fomos em desdobramento e eu quando saio, principalmente quando estou com os meus mentores, eu sou completamente lúcido. O que aconteceu nessa palestra? E por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Ele falou como e o porquê está acontecendo tanto atentado contra a sua própria existência e aqueles que chegam a um final infeliz. E o porquê que isso está acontecendo, mas isso eu vou só contar o que me fez chorar tanto, tá? Uma das coisas é porque eu tive uma pessoa que eu amei muito como um segundo pai e que infelizmente cometeu isso e eu não consegui perceber, mesmo sendo clarividente, mesmo sendo um monte de situações, eu não consegui perceber porque ele estava no interior e eu estava aqui. E isso, de um certo modo, como diz o meu mentor, você não teve culpa, mas não é que eu me culpo, é tipo assim, eu poderia te ajudar. Então eu estou fazendo esse vídeo exatamente para dizer assim, pô, se você conhecer alguém que está no estado, que esse que está no mundo espiritual passou em palestra para nós, porque ele passou os estados, o que aconteceu com ele. E eu vou tentar relatar o mais fiel possível. Porque eu já tive muitas pessoas que eu tirei desse estado. Então, vamos à história. Começa mais ou menos assim. Ele entra, ele agradece a todos, agradece a Deus pela oportunidade, porque naquele momento ele estava ganhando, presta atenção, bônus por estar ali, porque ele foi tirado do umbral há muito pouco tempo, quando entendeu que o mundo que ele vivia material era muito complicado. Ele era uma pessoa, eu vou falar, tá? Como se eu fosse ele. Então eu vou usar a posição eu, como se eu fosse ele. E ele falava assim, eu era uma pessoa que tinha tudo. Eu tinha o melhor carro, eu tinha a melhor casa, a única coisa que eu não tinha é o que eu precisava ter. Ele começou assim. Eu não recebia não. Então eu não tinha disciplina, eu não tinha valores familiares e eu não tinha a religião. E quando eu amadureci, eu me senti o dono do mundo, mas me sentia por dentro um completo fracassado, um ser inanimado, porque eu não conseguia ter uma relação de amor com ninguém, porque eu não tinha disciplina. E o meu mundo foi entrando para o mundo muito cedo da bebida, e eu me via em bagunças, orgias, mundos que frequencialmente eu achava que era feliz. Lê do engano. Eu tinha tudo e não tinha absolutamente nada. E as vozes na minha cabeça começaram a me atormentar, mostrando para mim que eu tinha vergonha
de não ter pais, que eu era culpado por não ter meus pais, que tudo aquilo que eu fazia não estava certo, que eu era um nada. Eu tentava me desvencilhar desses pensamentos, e quanto mais eu me desvencilhava, mais eu me sentia acuado pelo sentimento de melancolia que me batia. Eu tentava sair, ficar feliz, brincar com todos, e muito rapidamente, novamente, eu até alcançava essa pequena felicidade, e muito rapidamente eu me sentia triste. Uma melancolia muito complicada. Bem, e eu me apegava ao que eu tinha, bebida alcoólica. Da bebida alcoólica, eu comecei a usar algumas outras coisas químicas que eu não vou nem citar, porque vocês já sabem o caminho. Bem, alguns anos se passaram e isso foi progredindo a uma depressão. Foi constatado que eu estava em depressão e os meus pais achavam que o psiquiatra resolveria. Tive os melhores médicos, os melhores psiquiatras. Aí comecei a me mutilar. E eu não entendia, porque eu era um jovem bonito, era um jovem vistoso, de um lindo corpo. Por que eu me mutilava? Eu não compreendia o que eu fazia comigo mesmo e por que tanto ódio da minha vida, da vida que eu tinha, porque eu tinha tudo. Bem, as coisas foram caminhando, até que eu fiz o primeiro atentado contra a minha própria vida. Cortei o pulso, não morri. Até porque não sabia, isso deveria ter mais ou menos uns 23, 24 anos. Fui socorrido, tomei alguns pontos, passei alguns dias no hospital. Minha mãe foi me visitar 3 vezes. Ficou comigo 2 dias e depois voltou à vida que tinha. Meu pai me ligou me perguntando, porque estava na Alemanha com os negócios dele, me ligou perguntando se eu estava bem. Como é que eu poderia dizer que não estava? Se ele era um completo estranho para mim. Bem, eu não vou dizer meu nome, porque eu sou, de um certo modo, conhecido, e eu pedi que não dissessem o meu nome, porque isso eu enfatizei muito para que não falassem o meu nome. Porque eu espero que nesse momento, com a caridade das lágrimas de vocês, que me fazem bem, eu consiga perdoá-los. Bom, eu não preciso dizer que todos nós estamos chorando. Eu chorava convulsivamente, que o meu mentor dizia assim: controle-se, respire fundo, senão você volta e você precisa terminar. Porque todas as pessoas precisam ouvir isso, porque isso vai tirar muitos irmãos desse caminho. Bem, foi muito difícil escutar até o final. Existem muitos detalhes que ele contou, muitos detalhes. Que a cada detalhe, cada um de nós que estavam nessa palestra limpava uma lágrima. Bem,
existiam muitos encarnados que estavam lá. E que, como eu, fazem um trabalho para a espiritualidade. E eu gostaria que vocês entendessem que esse irmão começou a falar, eu consegui acabar com a minha existência. Aí eu fui para um local que eu não conseguia entender, porque eu achei que eu ia acabar com o meu sofrimento, porque eu achei que naquele momento cessaria tudo, porque eu achei que não existia outra vida. Lendo engano. Aí começou a maior tortura que eu posso garantir. Nesses anos que fui torturado por mim mesmo e pelos meus algozes. Bem, me vi em um local fétido, de podre, lamacento, com algumas coisas que corroíam o meu corpo e eu sentia sendo comido. Mas eu não sabia que aquilo que eu sentia era o meu corpo que estava sendo devorado pelos vermes, porque é natural, apodrece. O cheiro do apodrecimento é o que eu sentia no meu nariz. E aqueles bichos comendo a minha carne era o que eu sentia em corpo. Porque eu tinha 26 anos de idade e acabei com a minha vida. Acabei com a minha existência, mas não acabei com a energia vital. A energia vital não me foi tirada. Então a energia ainda ficava. Porque eu ia desencarnar com quase 80 anos. Então eu tinha uma pilha de mais pelo menos 50 anos. Bem, pela bênção de nosso Pai, eu passei e comecei a compreender que eu estava desencarnado, que eu tinha alcançado o meu suplício em vida e tinha iniciado o meu suplício em desencarne. E nesse momento comecei a compreender o quanto Jesus, Alá, Buda, ou qualquer coisa que nos apegue a uma disciplina, a algo que esteja acima de nós fisicamente, não importa, mas que esteja acima de nós fisicamente. E o entendimento que nós estamos lá para evoluirmos, para termos o entendimento que somos seres de várias e várias dimensões, de vários corpos. Então eu peço a todos os irmãos aqui presentes que me agraciaram com a bênção da lágrima pura do amor. E essa frase foi a que mais ressonou nos nossos ouvidos. O agradecimento, porque ele nos agradecia por estarmos lá muitas vezes. E ele dizia assim: hoje eu estou sendo amparado, mas eu demorei muito tempo para entender que eu tinha que me perdoar, porque o inferno que eu estava, quem fazia era eu mesmo. Que o inferno que fizeram foram algozes de encarnações passadas e que eu os perdoei. E os perdoo como me perdoei e pedi perdão ao Ser Supremo que nos dá condições de encarnar. Isso deve ter demorado, eu acredito que umas 4 horas. E a cada palavra que ele falava, lágrimas escorriam do nosso rosto. Como eu disse para vocês,
Eu estava exatamente como eu estou agora, né? Com o olho inchado. E eu tinha que passar isso para vocês. Essa foi a história que ele nos contou. Agora, eu como PG, o espiritualista, com o Paulinho Garrido, aquele companheiro, né, que é um médium, vou explicar para vocês o que realmente aconteceu com ele. Ele foi uma vítima fácil. Mas o que é uma vítima fácil? Ele foi uma caça fácil. E eu vou tentar explicar como acontece com aqueles que estão ligados aos vícios, ligados ao meio material, por N valores. Existem aqueles que desencarnam e que não voltam, que não vão ser encaminhados porque nem entenderam que desencarnaram. Infelizmente, o livre-arbítrio existe. Existem alguns ressonantes que fazem você entender, mas isso demora. Então, o que acontece quando alguém desencarna e não sabe que desencarnou? Ele se acopla no quadrante áurico e suga, vampiriza a energia vital dessa pessoa. Essa pessoa se sente fraca, desenergizada, sem vontade de nada. Por quê? Porque ela está alimentando alguém que ela não faz ideia que ela iria alimentar. Ok? Bem, aí ela tem que ou ter uma benzedeira, né, que é uma médium própria para isso, que ninguém sabe, né? Como dizia minha avó, o que é o benzedor? É um médium de transporte. Um médium de transporte que encaminha os irmãos que estão desencarnados e que não fazem ideia disso. Uma benzedeira, um médium de transporte, alguém com entendimento. Faço muito isso. Aí existe o segundo tipo, que é o zombeteiro. Esse é mais complicado, mas não é tão complicado, mas é mais complicado. Ele passa de um para o outro, porque o que ele quer é zoar, é bagunçar, é estar no meio das pessoas. E ele tem uma atitude psicopata, vamos por assim. Seria o psicopata aqui. Ele não quer a felicidade de ninguém, ele quer estar, porque é dele. Então, ele fica passando, e esse precisa evoluir. E existem casos que eu até ensino dentro do ICP, e aí já é um estado que eu não posso fazer agora, como encaminhá-los, fazê-los evoluir. Bem, e agora o tipo de obsessor que levou este querido irmão a situação que ele se encontrou, desencarne provocado, tá? E um desencarne provocado, quando você atenta contra a sua própria existência, faz você estar na pior das... E isso é frequencial. O obsessor de encarnações passadas, ele te acha pelo rastro energético, como ele foi achado. Eu falo muito sobre isso nos meus vídeos, principalmente no TikTok. Mas eu só fiquei sabendo que nós estávamos no setembro amarelo quando eu comentei e falaram isso para mim. E por esse motivo que todos passaram. Então eu gostaria que vocês entendessem que o obsessor específico que teve um problema com você em encarnações passadas, ele te odeia. E ele vai ficar 24 horas, 365 dias para alcançar o que ele quer, a tua infelicidade. Tá? Foi o caso dele. Que é o algoz que ele disse. Então, são os pensamentos que vêm que você não vale nada. São as sensações energéticas muito esquisitas. São a euforia de felicidade quando você está numa bagunça muito grande que você vai beber bebida alcoólica, usar droga e tudo mais. E tudo isso é provocado por esse obsessor. Ele pode ser também um viciado, que vai fazer isso com você por você ser um viciado, pela afinidade energética. Aí já é outro tipo de obsessor e que é o zombeteiro.
E aí existem vários outros tipos de obsessores. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a depressão, 99% dos depressivos estão sendo atacados espiritualmente. E quando chega num determinado ponto, não tem mais volta. Você precisa energeticamente trabalhar muito para que ele desdobre em atitude. Porque a atitude é a escolha. E a escolha, para quem está depressivo, é quase que impossível. Então eu gostaria que vocês entendessem duas coisas. Nada nesse mundo é impossível, primeiro. Segundo, nada nesse mundo é impossível para você se você entender o que eu estou falando. Se não entender e ver uma pessoa próxima que esteja em depressão, indique os meus vídeos, indique vídeos de pessoas que tenham esse tipo de entendimento. Não importa a religião, porque isso não é religião, isso é um ato natural. Você nasce, você morre. Isso é o meio físico, é a escola que nós estamos. Você é a base espiritual e que, infelizmente, nós não temos acesso quando não temos a sensibilidade aumentada pela própria intermeabilidade que você tem dimensional, que é chamado de mediunidade. Você media duas dimensões. Tire o cunho, tire completamente o cunho religioso e ponha o entendimento de abertura, tá? Um cachorro escuta muito mais do que você. Então você pode desenvolver o ouvido para escutar algo que não é desta dimensão. Compreendeu? Então é isso. Esse é o meu recado, eu espero ter alcançado você. Então, se você tiver alguém depressivo que você conheça, mostre o meu vídeo. E acima de tudo, e isso é algo que eu tenho em todas as redes sociais, principalmente aqui nessa rede, 7 camadas de luz, coração prateado e porco espinho. São duas, 7 camadas de luz e coração prateado é um tipo de proteção que eu peço para fazer um ninho. E o porco espinho, porque existem obsessores que te atacam de longe, tá? Faça e me diga o resultado. Você está no canal PG o Espiritualista. Eu sou Paulinho Garrido e eu espero você. Se você gostou deste assunto, comente. Eu espero você, tá? Nos meus vídeos, para que você entenda que o nosso mundo está muito além do nosso chapéu ao nosso sapato. Como disse, a sua vã filosofia, imagina. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.